O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E por falar no Xadrez Verbal, vou chamar o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo. Eu não vou te dar oi porque você tá muito azedo hoje, você tá muito chato, isso é sério, viu, ouvintes? Ele tá insuportável hoje. Eu vou começar logo mandando uns abraços. Um abraço pro Mário Pena Gouveia, que pediu um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre San Marino. Não sei, talvez role, né? O Diogo Xavier, que disse que o último programa da Argentina era muito aguardado. O Baltazar Lopes Cavalcante, que disse que esse era o programa do Matias. E lá no site do Xadrez Herbal, nós tivemos um camarada que disse que aula do Matias, que foi o Marcelo, porém aí ele complementou dizendo que o promédio chegou a ser adotado no Brasil no fatídico Brasileirão de 99, quando o Botafogo se livrou do rebaixamento, ganhando os pontos do escândalo Sandro Hiroshi, um dos maiores ídolos do Matias, que será inclusive atleta olímpico agora do tiro. E não me olha com essa cara porque é verdade. É verdade. E só avisando para os nossos ouvintes, antes do Matias anunciar o nome, que primeiro, vocês vão rir muito da nossa cara por conta da tentativa de pronúncia dos nomes no programa de hoje, mas perdoem. E segundo, quem escolheu a música de encerramento do programa de hoje não foi nem eu, nem Matias, foi Jürgen Klopp, atual treinador do Liverpool. Também quero mandar um abraço pro amigo Vitor Vec, que foi nosso convidado na primeira edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Galícia, já que ele está indo para Montevidéu, aonde será jogado um torneio amistoso entre os dois clubes, os dois grandes uruguaios, né, o Nacional e o Peñarol, e os dois grandes da Galícia, o Celta de Vigo e o Deportivo La Coruña. Vamos passar para o primeiro bloco sobre a Islândia. A história. Felipe, o território islandês é um território jovem. Você poderia explicar melhor para os nossos ouvintes? Ele é jovem, belo, recatado, do lar esbelto. Primeiro, muitos dos nossos ouvintes pediram esse tema por conta da campanha islandesa na Euro 2016, né, que se tornou o time querido dos fãs. Inclusive aqui eu estava torcendo para a Islândia chegar na final, mas isso não aconteceu, como era talvez até previsível, mas muitos ouvintes pediram. E por que o Matias disse que é um país jovem? Porque a Islândia tem mais ou menos apenas 20 milhões de anos, o que em termos geológicos é virtualmente nada. Começou ontem o país, por isso que é um país que tem muitas atividades vulcânicas, terremotos, tem as fontes de águas termais, águas quentes diretamente dos vulcões, tem aquelas paisagens muito bonitas. Agora falando sério, a Islândia é um dos lugares que eu mais quero conhecer no mundo. Eu tenho essa vontade de conhecer alguns lugares diferentes. A Islândia é um deles. E tem essas paisagens muito bonitas. E por isso também que tem vulcões, como por exemplo o Eyjafjallajökull. Tá tudo errado, que foi aquele vulcão, também conhecido como vulcão islandês, que em 2010 interrompeu todo o tráfego aéreo da Europa por mais de uma semana, porque ele entrou em erupção e as cinzas do vulcão criaram uma neblina que cobriu metade da Europa. Então, por isso que é um país que tem tanta atividade vulcânica, porque é um país geologicamente muito jovem. E também é muito jovem a presença humana na região. Né? Por exemplo, quando a gente falou de Israel, quando a gente falou, por exemplo, da Nigéria, a gente falou de registros, de resquícios de civilização humana de dezenas de milhares de anos atrás. O registro mais antigo de presença humana na Islândia é do século IX. Não estou falando 9 antes de Cristo. 9, vulgo ontem.
E aí nós temos aí uma disputa pela primazia do que teria sido o primeiro assentamento humano na Islândia. Uns dizem que foram uma comunidade de monges cristãos irlandeses, os Papar, né, porque os irlandeses tinham essas questões, né, de saírem divulgando, espalhando a palavra do evangelho, então indo para todas as ilhotas que eles encontravam. Por isso que tem um mosteiro numa ilhota que fica no meio do nada, que serviu de paisagem que serve de paisagem para os novos filmes de Guerra nas Estrelas. E eles teriam chegado até a Islândia e criado um mosteiro lá para espalhar o evangelho, não sei, para os ursos. E a outra tese diz que foram justamente os vikings noruegueses, liderados por Nadodr. O nome do cara tem 4 Ds. Tem tipo 2 encontros de Ds. Mano, enfim, ele teria vindo, na verdade, das Ilhas Faroe, mas ele era norueguês, e aí ele estava voltando das Ilhas Faroe para a Noruega, teria se perdido, encontrou a Islândia e batizou a ilha de Snæland, que em norueguês significa terra da neve. Então tá aí essa disputa entre quem chegou lá primeiro. Porém, o primeiro assentamento permanente na Islândia é do chefe irlandês, um chefe viking norueguês, o Ingolf Arnason, que foi com sua esposa, eu não vou tentar falar o nome da esposa, Halvig Frodadóttir. Sério, vocês devem estar dando muita risada, mas... E só lembrando que viking não é uma etnia, viking é uma ocupação. Tem várias interpretações, mas explica aí para os nossos ouvintes, então. Que, né? E é um seriado muito bom também. Isso também. Recomendo, inclusive, eu assisti o capítulo que os vikings são derrotados em Paris. Olha o spoiler! Olha o spoiler! É histórico. Só porque aconteceu há 1.200 anos atrás não é spoiler. Lagertha, se você quiser casar comigo, é nóis. Eu assisti o capítulo que os vikings são derrotados em Paris justamente depois que a Islândia foi derrotada pela França em Saint-Denis. Inclusive tem... Você está inventando isso? Não? Você está inventando Te isso? Juro. Te juro. Sei. Mas enfim, defina um pouco melhor os vikings. O viking, na verdade, não seria etnia, seria uma ocupação. Viking eram aqueles que pilhavam, aqueles que se dedicavam à pilhagem. E aí virou sinônimo desses nórdicos, né? Tanto que você vai ter os vikings dinamarqueses, os noruegueses, os suecos não se consideravam vikings, né? Mas enfim, aí é que nem árabe, você tem várias interpretações do que pode ser um árabe, e aí você tem algumas interpretações do que pode ser um viking. A lenda diz que o Arnason, quando chegou na Islândia para ocupá-la, ele jogou 2 amuletos, 2 totens do seu barco e deixou que a corrente os levasse. E onde eles parassem na ilha, ele ia se assentar. E aí eles teriam parado na praia de Reykjanesg, que é a praia que fica do lado de Reykjavik, que é até hoje a capital da Islândia, que teria sido fundada por esse líder norueguês. Muito provavelmente essa história tem um pouco de lenda. E Reykjavik significa, no idioma local, significa... Não seria caverna, seria... Como é que fala? Alcova da fumaça. Porque é um lugar que tem justamente muitas fontes geotérmicas, muitos vapores, muitos geysers. Né? Quem gostava muito dos geysers era o Zé Colmeia, né? Que ele subia em cima e ele conseguia ver todo o parque de Yellowstone, porque o geyser explodia, ele subia com a corrente de água. Mano, você tá muito azedo hoje, você não tá rindo de Zé Colmeia, cara. Zé Colmeia faz qualquer pessoa dar risada. Você tá muito azedo hoje. Pois bem, nós temos um movimento de grande migração para a Islândia, porque essas regiões que estamos falando, quando a gente fala de Noruega, Dinamarca, dos vikings, a gente pensa, sei lá, na Dinamarca hoje, que você tropeça, acha uma barra de chocolate ao leite. Mas a gente está falando de uma época que eram 2 lugares pobres, porque não são lugares propensos à agricultura, são muito frios e tudo mais. Então, muitas vezes, tinha um excedente populacional, justamente por isso que eles iam para a ocupação do saque,
como o Matias bem explicou, e essas populações, justamente por sobrarem, muitas vezes migravam para novas terras, que mesmo que também frias, também ruins para o cultivo, você consegue pelo menos ter mais terras. Então nós temos um grande movimento de migração de noruegueses, também de irlandeses e até mesmo de escoceses para a Islândia. E tudo isso está registrado no Lennabok, que seria o livro dos colonos, que está registrado basicamente todas as famílias que teriam chegado na Islândia nesse período. E desse período que estamos falando aqui, séculos 9, 10, 11, até começo do século 12, vem uma das fontes historiográficas e uma das fontes históricas mais importantes que nós temos no mundo, que são as sagas islandesas, tanto em prosa quanto em poesia, que são algumas das principais fontes escritas que nós temos sobre os reis vikings, sobre os líderes vikings, inclusive o Ragnar Lothbrok, o protagonista de Vikings. Muita coisa que está ali vem das sagas islandesas e também sobre a mitologia nórdica. Porque o filho dele também, o Ivar the Boneless. O que nasce deformado, o outro lá, esqueci o nome agora, o que vira galanzinho na segunda temporada. Eu chamo ele de galanzinho, enfim. As sagas também são muito importantes para a gente entender a mitologia nórdica. Por quê? Porque as fontes da mitologia nórdica que nós tínhamos na Noruega, na Dinamarca, a maioria foi destruída com o processo de cristianização. Porque era uma forma de cultuar demônios ou espíritos, o que for. Isso aqui não é um ataque aos cristãos de hoje, tá? É sempre bom deixar claro. Mas foi um processo histórico que aconteceu na Idade Média nesses países, né? Tanto que... O Bjorn, exatamente. Tanto que na primeira temporada é moleque e na segunda temporada é galanzinho. E tanto que durante muito tempo as bandas de black metal norueguesas tinham aquela, né, tinha uma onda, né, na Noruega, o Inner Circle, de tacar fogo em igreja. Sim. Justamente Paganismo. Por eles terem destruído o que seria a verdadeira cultura norueguesa. Então as sagas islandesas são alguns dos documentos mais importantes que a gente tem. E aí a gente chega no período que é considerado o principal período da história islandesa medieval, que é o momento da Commonwealth, né? Da Commonwealth, traduzindo, né? Seria mercado comum, riqueza em comum, que vai mais ou menos de 930 até 1262, quando nós tínhamos a Althing, que tem uma origem etimológica parecida, que seria de all things, todas as coisas, que era a Assembleia Geral. O país não tinha um comando executivo, tinha apenas essa Assembleia Geral, tinha líderes tribais, as questões eram resolvidas nessa Assembleia Geral por relações familiares. Começa nesse período o processo de cristianização da Islândia, né? O primeiro bispo islandês é sagrado em 1056. A Islândia prospera muito com o comércio e com a pesca, e aí nós temos a hipótese de que eles teriam inclusive feito alguns assentamentos ou comércio com populações do norte do Canadá, porém certamente chegaram e fizeram postos comerciais e de pesca na Groenlândia. Porém, devido a essa situação da Assembleia Geral e dessas disputas familiares, a Islândia entra num período de muita guerra civil, que é encerrado em 1262, quando o rei da Noruega põe ordem no barraco e fala: olha, agora vocês são meus vassalos. Chama lá um chefe islandês e fala: olha, manda aí nessa parada toda, e você é meu vassalo, eu te apoio, em troca você beija minha mão, vocês viram um posto comercial do reino da Noruega, e fechou. Em 1380, especialmente para quem joga Europa Universalis, nós temos a União de Kalmar, que é quando a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Islândia e a Groenlândia são unificadas na coroa da Dinamarca. Né? Essa grande união monárquica nórdica, escandinava, vai durar até 1523, e por conta disso nós teremos um declínio da Islândia, porque a Dinamarca vai priorizar tanto a sua colônia na Groenlândia, quanto sedimentar o seu domínio entre esses outros reinos. Em 1523, nós temos a dissolução da União de Kalmar, porém ainda nós temos a monarquia unificada de Dinamarca e Noruega, e de 1660 até 1944, ou seja, perceba o tempo, toda a extensão de tempo, a Islândia vai ser parte da Dinamarca, vai ser como se fosse uma colônia da Dinamarca. Nesse período, alguns momentos interessantes, nesse período aí de mais ou menos 300 anos, para a gente destacar e dar uma resumida também para os nossos ouvintes, são, primeiro,
O rei da Dinamarca, Frederico III, que foi um rei absolutista, ele tirou toda a autonomia da Islândia, toda a autonomia local. Então eles não tinham mais o poder de propor leis, nem tinham o direito de consentir a legislação. A Islândia foi atacada por bárbaros, por piratas da Costa da Barbária, né, que também eram piratas turcos, no início do século XVII, e cerca de 300 islandeses foram vendidos como escravos no Mediterrâneo, ali na região do Maghreb, na Argélia, na Tunísia. Inclusive alguns depois voltaram para a Islândia, conseguiram voltar para a Islândia porque o rei da Dinamarca comprou eles de volta. Nesse período de domínio dinamarquês, a Islândia sofreu muito, porque sendo uma ilha, e uma ilha que vive basicamente da pesca, nós tivemos um declínio do seu comércio, já que a Dinamarca exercia o monopólio comercial, que nem Portugal exerceu com a América Portuguesa, atual Brasil, e também a introdução do luteranismo na Islândia. Antes de você passar para o século XVIII, só lembrar de uma história bastante interessante do século XVII, que foi o caso dos baleeiros bascos, né? Eu não conheço esse caso, conta para nós. Enfim, em 1615, 3 barcos baleeiros que vinham do País Basco, eles se perderam, acabaram atracando na província de Westfjords, na Islândia, e como eles não tinham nenhum recurso, eles acabaram assaltando a população local. Só que fizeram um decreto de que qualquer islandês pudesse matar bascos. Isso era um decreto. E esse decreto só foi revogado ano passado, quando completou 400 anos, e segundo o governador, né, o comissário da província, perdão, o Jonas Gudmundsson, ele falou que a decisão de revogar o decreto foi mais simbólica do que qualquer outra coisa. Mas se você fosse um basco e tivesse passagem pela Islândia, você podia morrer de maneira legal. Interessante, né? É o jeito viking de resolver as paradas. Mas por que o nosso caro Matias destacou o século XVIII? Porque no século XVIII a gente tem um episódio muito complicado na história da Islândia, que eu não vou tentar falar o nome desse episódio em islandês, desculpem, nesse eu vou pipocar, eu até brinquei com o vulcão no início, mas nesse aqui não rola, que foi em 1783, o vulcão Laki entrou em erupção. Apenas a sua erupção matou 9.000 pessoas e 80% do gado, seja cavalo, boi, ovelhas, e por conta disso, 1/4 da população da Islândia morreu de fome no final do século XVIII. Então é um período considerado muito traumático na história islandesa, porque basicamente do dia para a noite, mais de 1/4 da população da ilha morreu, inclusive de fome. Após as guerras napoleônicas, os reinos da Dinamarca e da Noruega foram separados pelo Tratado de Kiel, né, Kiel que fica ali ao norte da atual Alemanha, inclusive durante muito tempo foi uma das mais importantes bases navais pela sua localização estratégica, já que ali você consegue acesso ao Canal da Mancha e ao Mar Báltico. E aí, depois de separação, a Islândia continuou na Dinamarca. E aí a Noruega ficou independente. Basicamente foi isso que aconteceu. Só que com isso, com esse distanciamento, com o efeito das guerras napoleônicas na Islândia, começa a surgir o nacionalismo romântico na Islândia, que foi muito comum no início do século XIX em vários países, né? Inclusive a gente tem o marco disso, a Primavera dos Povos, em 1848, e o nacionalismo romântico na Islândia começa com uma proposta dos Fjolnismenn, que era um grupo de islandeses que foram educados em universidades islandesas, e o pai desse movimento é o jurista Jon Sigurdsson. Esse nome foi tranquilo. Em 1843, de forma simbólica, como um organismo consultivo, a Althing é refundada, a Assembleia Geral. Em 1874, como parte das celebrações de 1000 anos do primeiro assentamento na Islândia, a Dinamarca garantiu à Islândia o Home Rule, né, mais ou menos, que é o que a gente tem também no Reino Unido, que é poderes de autonomia, que foram expandidos em 1904, e aí nós temos 2 marcos aqui com as guerras mundiais.
que são, a partir de 1904, com essa autonomia, inclusive poderes locais concedidos à Althing, a Islândia conseguiu desenvolver melhor sua economia, saiu do monopólio da Dinamarca, passou a fazer comércio com o Reino Unido, mas também com o Canadá, né, que, de certo modo, faz parte aí da mesma relação internacional, e isso favoreceu o desenvolvimento econômico da Islândia. Na Primeira Guerra Mundial, com o isolamento do canal, já que o Reino Unido, preocupado com as rotas mercantis ali, com as rotas de submarinos alemães, o Reino Unido fortaleceu sua presença na Islândia, a Islândia acabou tendo ainda mais autonomia. E 1245, eu não sei como o governo da Islândia, esse dado aqui foi tirado do site do governo da Islândia, 1245 islandeses combateram na Primeira Guerra Mundial, sendo 989 pelo Canadá, porque a Islândia oficialmente ela foi neutra durante todo esse período. E por conta desse isolamento da guerra, proporcionado pela guerra, a governança islandesa apenas aumentou. Tanto que em 1918, em dezembro, ao fim da guerra, nós tivemos o Ato de União, em que a Dinamarca reconhece a Islândia como independente, o reino da Islândia, porém em união monárquica. Ou seja, vocês são independentes, mas é o mesmo rei. Sou eu que mando nos dois, mas vocês têm sua independência interna. Com a Grande Depressão, causada pela crise de 29, a Islândia sofre muito porque nós temos uma queda no consumo mundial de pescado e de bacalhau. Lembrando que muitos dos países fornecedores de material primário, né, por exemplo, se você fornece bacalhau, se você fornece café, você sofreu muito com a Grande Depressão, porque o mercado consumidor daquele produto, no caso o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, agora está em recessão, está em crise. Então a Grande Depressão afetou também a economia islandesa. Em abril de 1940, nós temos a ocupação da Dinamarca pelos nazistas, e aí temendo que a Islândia fosse também ocupada pelos alemães, ou então entrasse na guerra do lado dos alemães, os britânicos ocupam a Islândia. O governo islandês protesta contra isso, mas não oferece resistência, porque a Islândia não tem forças armadas, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Só que o primeiro-ministro da época, o Hermann Jónasson, manda os islandeses tratarem as tropas britânicas com a educação que convidados merecem. E aí nós temos essa ocupação militar na Islândia por conta da Segunda Guerra Mundial, e se vocês estiverem querendo entender um pouco mais essa importância da Islândia para rotas mercantis, rotas submarinas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no terceiro bloco. E essa ocupação dura basicamente por toda a guerra, e vai ser assim como a Primeira Guerra Mundial forneceu a autonomia da Islândia, a Segunda Guerra Mundial vai fornecer a independência da Islândia. Bem, e fechando esse primeiro bloco, ainda mais falando dessa ocupação inglesa, a gente passa pro campo para falar justamente do começo do futebol islandês. O campo. Felipe, vamos ver se eu tô certo. O futebol na Islândia chegou por meio dos ingleses. Você tá certo. Tinha esse palpite. Como a gente sempre brinca aqui, né, os ingleses, né, tiveram os seus principais produtos de exportação: cricket, rugby e futebol. E a maioria do mundo preferiu o futebol, mas enfim. Os pescadores ingleses que iam até a Islândia, os pescadores islandeses que iam até o Reino Unido, esse intercâmbio comercial, principalmente pela exploração do peixe, do bacalhau, e a gente vai falar mais disso, dessa confusão entre os dois, que levou ao futebol chegar na Islândia. E o primeiro clube de futebol islandês é o Reykjavik FC, que é conhecido como KR, que foi fundado em 1899, e, vamos lá, KR, que significa Reykjavik FC, em islandês é Knattspyrnufelag Reykjavíkur. Até que saiu menos ruim do que eu imaginava. E até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos combinados dos clubes islandeses que faziam excursões, especialmente para a Dinamarca, para o Reino Unido, para a Escócia e para a Noruega, fazer ali um intercâmbio do futebol.
A Liga Nacional foi criada em 1912, ou seja, estamos falando de uma Liga Nacional bem antiga. Mas mesmo com mais de 100 anos de história, apenas 11 clubes foram campeões. Atualmente a primeira divisão nacional tem 12 clubes, é o esporte mais popular da Islândia, é muito jogado inclusive por mulheres também, e que conta com 20 mil jogadores registrados. Deve ter campeonato escolar aqui no Brasil com tantos jogadores assim. Mas lembrando que a Islândia tem uma população de aproximadamente 340 mil pessoas, então estamos falando de muita gente. A primeira divisão nacional, ela, como eu disse, ela envolve 12 clubes, metade da capital, e ela é disputada de maio a setembro apenas, porque nos outros meses do ano é impossível você jogar bola. As escolas, as categorias de base, jogam futebol indoor, com grama artificial, e quando eu digo indoor, eu não estou falando assim, tipo society ou futsal. São campos de futebol, tamanho normal, só que cobertos, aquecidos e com grama artificial. Os estádios têm grama artificial e o campeonato nacional vai até a 5ª divisão. Lembrando que 1/8 do território islandês é gelo. Gelo. Geleira. Gelo. Não é tipo geada na Serra Gaúcha, é gelo. E a 5ª divisão nacional é dividida em 4 grupos. Né? O primeiro clube foi o KR, que é o time o Reykjavik FC, que ganhou o primeiro campeonato de 1912 e até hoje ganhou 26 canecos. Em 64 foi o primeiro clube islandês que jogou a Copa Europeia. Perdeu ali a fase a primeira eliminatória para o Liverpool. Nunca nenhum time islandês foi para a fase de grupos da Copa Europeia, da Champions League. E o retrospecto do KR na Champions League é de 18 jogos, com 3 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. O segundo time mais campeão é o Valur, com 22 canecos, que significa Falcão em islandês, e é o time da IMCA. Né? Sabe da música do Village People? IMCA, o que significa, Matias? Young Man Christian Association. Associação Cristã de Moços, que é onde foi inventado o basquete. Correto. Então, né, você fica aí zoando o Village People, mas o time da IMCA é o segundo maior... Eu não fico zoando o Village People. Tá, eu digo o nosso ouvinte que usou o Village People. Até porque o Village People não existe mais, né? Ele tá tipo na 19ª formação diferente, virou mais uma marca do que outra coisa. Mas, né, o time da MCA é o segundo maior campeão nacional. E o Akranes, com 18 canecos, é o maior campeão de fora da capital. Como a gente viu, metade da primeira divisão é da capital, porque a capital ela concentra quase metade da população do país. O atual campeão é o FH. FH significa Finnlandsfélag Hafnarfjardar, com 7 títulos, e é o atual campeão. Agora se liga, né? Nosso ouvinte está acostumado a ver, por exemplo, né, sem clubismo, a média do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, nos estados, é de 38 mil pessoas por jogo. Os estados do campeonato islandês têm média de, assim, o número de lugares disponíveis, isso não é média de público, de 3 a 6 mil lugares. Né? Como a gente falou, eles são de grama artificial. E o maior estádio do país é o Estádio Nacional, onde joga a seleção, que cabem 15 mil pessoas. E essa questão do público é interessante de notar também, porque na própria Euro... estimavam-se que de 8 a 10% da população islandesa estava na França. Tanto que teve que fazer um monte de voo extra, porque não tem aquela demanda normalmente. Né? O maior artilheiro da história do campeonato nacional é o Tryggvi Gudmundsson. E assim, o primeiro nome dele tem um encontro de 2 Gs, não sei porquê. Ele marcou 131 gols desde 93, ele jogou apenas na Islândia. Ele é tipo o Zé Roberto deles, porque ele já está quarentão. Mas os últimos 3 artilheiros do campeonato foram estrangeiros. O Gary Martin, 2 vezes, ele é inglês, formado no Middlesbrough, que é o eterno time do Juninho. E do Doriva. O Doriva também jogou lá, bem lembrado. E o Patrick Pedersen, que é dinamarquês. Em 2010, o artilheiro do campeonato e considerado o melhor jogador foi o Gilles Mbank Ondo, que é do Gabão, foi formado no Auxerre, da França, e atualmente joga no Oman. Se a gente for falar de jogadores de destaque islandeses, né, a maioria dos jogadores islandeses de destaque joga no futebol inglês e no futebol nórdico, né, mas os principais vão para o futebol islandês, como alguns jogadores da última Euro, né, que o Gudmundsson joga no Burnley, o Gunnarsson joga no Cardiff, e também nós tivemos o Hallfredsson, que joga na Udinese da Itália.
E além dos jogadores que foram para a seleção islandesa da Euro, vocês podem acessar, né, todo o plantel de 23 jogadores facilmente aí na internet, 2 jogadores islandeses de destaque que não foram para a Euro, um é o Diego, por que os islandeses não se chamam assim, né? O Diego Johannesson, que ele é lateral direito, tem 22 anos, joga no Oviedo da Espanha. Ele é filho de um islandês com uma espanhola, por isso que ele se chama Diego. Inclusive, existe um índex, né, de nomes que são permitidos para crianças nascidas na Islândia, inclusive porque o sobrenome da criança geralmente é o nome do pai, com o sufixo son. Filho de. Isso para os homens, no caso, né? Então, por isso que o nome ele tem que combinar com as tradições islandesas. É uma fórmula limitada. Como seria o seu nome islandês? Inclusive, Matias, você chegou a pesquisar aí. Eu vou pegar aqui. E o outro jogador de destaque é o Aron Johansson, de 25 anos, que é o camisa 9 do Werder Bremen, da Bundesliga, primeira divisão alemã, só que ele joga pelos Estados Unidos. Ele jogou pela Islândia na base, ele nasceu nos Estados Unidos de pais islandeses, os 2 islandeses, foi para a Islândia com 3 anos de idade. Ele basicamente foi criado como islandês, só que optou depois por jogar pelos Estados Unidos porque achava que ia ser melhor para sua carreira. Chupa, ficou de fora da Euro, tomou goleada do Brasil antes da Copa 2014. O meu nome islandês seria Mathiasir Jossesson. Olha, fica bonito, e dá para pronunciar. Né? Falando agora em termos de seleção islandesa, a primeira partida da Islândia reconhecida pela FIFA foi em Reykjavik, em 27 de julho de 46, quando eles perderam de 3-0 para a Dinamarca. Né? A Liga foi fundada em 2012, como a gente falou, mas o primeiro jogo da seleção islandesa foi apenas em 1930, contra as Ilhas Faroe, que a Islândia ganhou de 1-0 nas Ilhas Faroe. Só que esse jogo não é reconhecido pela FIFA, porque os 2 times não eram filiados à FIFA. Na verdade, a filiação da Islândia à FIFA só veio em 56. Aquele jogo de 46 foi reconhecido porque a Islândia estava em processo de aceitação. E a Dinamarca assim. E a Dinamarca já era parte da FIFA. Mas a filiação da Islândia na FIFA só vem em 56. E por muito tempo a Islândia ficou basicamente ali como um país exótico do futebol. Na Euro de 2004... a Islândia não se classificou para a segunda fase das eliminatórias por 1 ponto atrás da Escócia. E aí, na repescagem para a Copa de 2014, perdeu no mata-mata para a Croácia, de novo batendo na trave para se classificar pela primeira vez por um grande torneio. E agora conseguiu a classificação para o seu primeiro grande torneio, participando da Euro 2016 na França. Fez essa campanha que foi muito celebrada, justamente por ser um país pequeno, né? Eliminou a Holanda na fase de grupos. Eliminou a Holanda na fase de grupos, eliminou a Inglaterra no mata-mata da Euro, só perdeu um jogo, né? Quando foi eliminada estava invicta, e terminou em 8º. Né, na classificação geral. Então, assim, a Islândia terminou em 8º na Euro, uma senhora colocação. A sua maior vitória foi contra as Ilhas Faroe em 85, 9-0. E a sua maior derrota foi assim, desculpem nós ouvintes islandeses, foi, inclusive vai ter um texto sobre a Islândia no Xadrez Herbal de um ouvinte que morou lá. A Dinamarca a maior derrota da Islândia foi para a Dinamarca em 67, de 14-2. É literalmente 2-7-1. A gente reclama do 7-1, mas eles tomaram 2-7-1 ao mesmo tempo, entendeu? Virou 7-1. O recordista de jogos pela seleção islandesa é o Runar Kristinsson, que foi um volante que jogou de 87 a 2004, disputou 104 partidas, mas o jogador mais conhecido da Islândia certamente é o seu maior artilheiro, que fez 26 gols em 88 jogos, o Eidur Gudjohnsen, que atualmente joga no Molde da Noruega, que ganhou 2 títulos da Premier League pelo Chelsea, onde ele jogou de 2000 a 2006, marcando 54 gols. E é interessante notar que ele chegou no Chelsea antes do Abramovich, antes do Chelsea virar a máquina de dinheiro e tudo mais. Ele jogou no Chelsea before it was cool. Ele foi hipster no Chelsea. E depois ele jogou no Barcelona, de 2006 a 2009, onde ele ganhou a Liga Espanhola, a Copa do Rei e a Champions League, aquela que o Belletti fez o gol do título, né?
E em 96 ele entrou para a história, ele e seu pai, porque ele entrou numa partida oficial internacional no lugar do pai, o Arnor. Foi a primeira vez que pai e filho estiveram na mesma partida oficial internacional. E para fechar, né, compreensivelmente não tem tanta coisa assim pra gente falar do futebol islandês, mas vocês veem que é um processo recente, e eu vou deixar linkado no Xadrez Herbal uma matéria que depois, inclusive, eu vou mandar pro meu caro Matias, que eu esqueci de mandar, na verdade tá aqui no fim do roteiro, mas eu vou mandar ele ler, vou ordenar que ele leia. Que é uma matéria que conta como funcionam hoje as categorias de base na Islândia. Eles estão com um processo de fomento do futebol como uma ferramenta educativa, mas que, principalmente, o governo paga a capacitação dos técnicos na UEFA. Então, 80% dos técnicos de escola na Islândia tem a licença UEFA B. Então, assim, o técnico do colégio islandês, ele poderia treinar um time da segunda divisão italiana, profissionalmente. Então eles têm fomentado o futebol como uma ferramenta educativa, como uma ferramenta de convívio, e por isso que tem começado a render frutos da criação também de bons jogadores profissionais. E aí nesse processo, o grupo da Islândia para as eliminatórias para a Copa de 2018 vai ser pedreira, né? Porque tem Ucrânia, Croácia, Turquia, Finlândia e a estreia do Kosovo. Lembrando que de todos esses países, né, Islândia, esse programa agora, Ucrânia teve 2 programas, Turquia teve 2, vai ter mais um, sobra Finlândia, né, se a Finlândia fizer uma boa campanha, quem sabe, e Croácia e Kosovo, que, né, reza a lenda que vai ter por aqui. Vai no futuro, com certeza. Mas, enfim, então, resumindo um pouco do futebol islandês para vocês, é mais ou menos isso. Vamos passar agora para o terceiro bloco para falar sobre a Islândia independente. O mapa. Bem, Felipe, em 17 de junho de 1944 é fundada a República da Islândia. Exatamente, meu caro Matias. Durante a guerra, no final de 1943, literalmente no final, 31 de dezembro, o ato de união, né, que unia as duas coroas lá de 1918, ele perde sua validade de 25 anos e ele teria que ser renovado ou não. É realizado um plebiscito que dura 4 dias para o povo islandês determinar se renova essa união pessoal com a Dinamarca ou se estabelece sua independência. E, estabelecendo sua independência, se seria uma monarquia ou uma república. 27% votou a favor da independência e 25% votou a favor da república. Então, em 17 de junho de 1944, com Sven Björnsson como seu primeiro presidente, a Islândia tornou-se uma república independente ainda durante a ocupação militar britânica. Durante a guerra, a Islândia teve teve um momento econômico muito próspero, porque teve um grande acúmulo de divisas, que foi um processo que aconteceu com vários países que estiveram na Segunda Guerra Mundial, mas não diretamente envolvidos, não tiveram conflito em seu território. Né? Isso aconteceu também, por exemplo, no Brasil e na Argentina, no México também, tanto que o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra no México, é considerado o período do milagre mexicano. Na Islândia teve muito acúmulo de divisas, já que o Reino Unido estava comprando pescado da Islândia, estava comprando o bacalhau para alimentar suas tropas, para alimentar sua população. A Islândia não tinha muito como gastar esse dinheiro no mercado internacional, já que estava todo mundo apenas produzindo armas. E a Islândia não estava no conflito, não estava sendo destruída pelo conflito, então esse dinheiro simplesmente ficava na Islândia e era reinvestido na economia islandesa. Além disso, do ponto de vista per capita, na relação per capita, a Islândia teve, no pós-guerra, a maior ajuda do Plano Marshall da Europa, mais que qualquer país que foi devastado pela guerra, justamente também pela sua população ser muito pequena, né? Lembrando que o Plano Marshall leva o nome do secretário de Estado dos Estados Unidos, que foi o plano de ajuda econômica dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa. Per capita, a Islândia recebeu do Plano Marshall $209 por cabeça. Em segundo lugar, os Países Baixos receberam $109 por cabeça. O governo republicano foi fundado
num consenso entre os 3 principais partidos, o Partido Conservador, também que é chamado lá de Partido Independente, e eu não vou falar o nome desses partidos em islandês, nem ferrando, entendeu? Tem 3 casas, tipo, mano, nem ferrando. Os sociais-democratas, que se chama Partido Social Democrata, e os socialistas, que são do Partido de União Popular. Eles fizeram essa articulação multipartidária e usaram esse dinheiro, esse capital, para melhoria e modernização da frota pesqueira, de instalações para processamento do pescado, ou seja, você pesca e aí você já enlata ele, já põe em conserva, já, sei lá, moe, enfim, não sei, acho que nunca consumi peixe islandês, porque é um pouco longe, e também fábricas de fertilizantes e a modernização da agricultura, já que a agricultura na Islândia é um pouco complicada, apenas nas terras mais perto justamente dessas fontes de água. Então, a modernização tecnológica da agricultura era muito importante, já que, lembrando lá do período medieval, se você for depender das condições naturais, a agricultura não prospera muito, ao contrário do Brasil, né, que como diz lá o ditado, né, aqui onde tudo que se planta, tudo se dá. Na Islândia, ao contrário. Então, esse acúmulo de capitais serviu, e essa ajuda do Plano Marshall, por conta do uso de bases islandesas durante a guerra, né, essa foi a contrapartida justificativa do Plano Marshall, serviu para modernizar as 2 principais bases econômicas islandesas, o pescado e a agricultura. A Islândia durante muito tempo seguiu uma política keynesiana economicamente, com uma moeda fixa e o governo gerenciando especialmente questões para manter a inflação sob controle, já que a economia islandesa, pelos economistas keynesianos do período pós-Segunda Guerra Mundial, era considerada uma economia muito suscetível a variações internacionais, e a gente vai ver depois que eles estavam certos, mas aí, passando aqui, chegamos à Guerra Fria, né? A Islândia entra na OTAN em 49 e sua defesa será garantida pelos Estados Unidos. Aliás, Atlântico Norte, que é mais Atlântico Norte que a Islândia... A Groenlândia. Chupa, se ferrou. Faz parte da Dinamarca. A Islândia entra na OTAN em 49, como o Matias disse, é uma coisa até metalinguística. A sua defesa é garantida pelos Estados Unidos. Nós temos presença de tropas e principalmente bases aeronavais dos Estados Unidos na ilha, com aviões e com submarinos. Por quê? Porque se vocês olharem no mapa, meus caros ouvintes, a Islândia, nós temos ali o Estreito do Mar do Norte, que fica entre a Islândia e o Reino Unido, que era uma das principais rotas para os submarinos soviéticos que vinham pelo Ártico, saíam ali do norte da Rússia, ali da região de Murmansk, que é uma das principais bases navais até hoje. Se vocês entrarem no Google Maps, inclusive, vocês vão ver um monte de casco de submarino abandonado. Eles passavam por ali para chegar no Atlântico, para conseguir, inclusive, chegar na costa dos Estados Unidos, monitorar a comunicação dos Estados Unidos, fazer diversas operações. Então, o Estreito ali do Norte era muito importante ser mantido sob constante vigilância, por conta ali da Guerra Fria, as tensões entre Estados Unidos e União Soviética. Um filme que mostra bem essa situação, embora seja um filme de ficção, é o filme Caçado Outubro Vermelho, né, que nós temos um comandante lituano de submarino soviético com sotaque escocês, né? É um caso incrível ali, linguístico. Mas falando sério, é um filme legal de ficção e que mostra essa questão de submarinos, das rotas submarinas que os soviéticos usavam, que passavam pela Islândia, as colunas de Thor e tudo mais. Então a Islândia tinha essa importância na Guerra Fria, uma importância geoestratégica muito grande. E também por conta desse estreito, foi por esse mesmo estreito do Mar do Norte, que o Bismarck passou em 1941, encoraçado o Bismarck, para poder tocar o terror no Atlântico, e depois ele foi caçado pelos britânicos. Então, por isso que a Islândia, nas guerras mundiais e na Guerra Fria, teve essa importância do tráfego marítimo e do tráfego de submarinos. E a sua defesa, até hoje, é de responsabilidade dos Estados Unidos e dos países nórdicos, né? Porque, como a gente comentou, a Islândia não tem forças armadas. Ela tem uma guarda costeira, que é mais para socorrer navios em perigo, alguma coisa assim, e uma unidade de 200
peacekeepers, que são mais voluntários, que vão para missões de paz da ONU, não para questões de segurança, militares com armas, alguma coisa assim, mas para serviços de voluntariado, para participar das missões do que questões de conflito. Só que a Islândia, durante a Guerra Fria, ela esteve em 4 guerras, meu caro Matias. As guerras do bacalhau com o Reino Unido. Justamente, lembrando, né, o futebol chega na Islândia como? Com os pescadores dos 2 países indo cada um para um lado. Só que na Guerra Fria, com essa questão da pesca, com a pesca sendo muito importante para a Islândia modernizando a sua frota pesqueira, ela vai conseguir pescar mais longe, vai conseguir pescar mais. Então começa uma disputa entre Islândia e Reino Unido para ver as áreas de pesca, de quem manda em cada área de pesca. Inclusive com navios se abalroando, se chocando de propósito, dando uns encontrões. Navios militares britânicos escoltando seus navios pesqueiros perto da costa da Islândia. E não deem muita risada não, porque o Brasil passou por coisa parecida. A gente teve a Guerra da Lagosta com a França. Que foi quando a França teria dito que o Charles de Gaulle teria dito que o Brasil não é um país sério, né? E a discussão entre Brasil e França era mais bizarra ainda, né? Porque a França dizia que podia pescar lagosta em qualquer lugar, porque a lagosta ela não nada, ela salta. Então enfim, era uma coisa de louco. Mas isso é outra história. E essa questão da pesca é o principal motivo de que a Islândia não entra na União Europeia. Ela chegou a se candidatar, mas depois retirou a sua candidatura para entrar na União Europeia. A Islândia faz parte da área econômica da Europa, ou seja, você tem livre trânsito ali de pessoas e produtos, mas ela não está na União Europeia, porque ela acha que as cotas pesqueiras da União Europeia vão destruir a sua economia pesqueira, que é um dos argumentos que foi muito utilizados agora no Brexit pelos partidários da saída do Reino Unido da União Europeia. Eles diziam que as cotas de pesca da União Europeia destruíram a indústria pesqueira britânica. Então esse era um dos argumentos para sair. E a Noruega também tem um motivo similar para não entrar na União Europeia, né? Assim como a Islândia, essa questão da pesca é muito importante. Então o contencioso da pescaria é muito importante na Islândia. E chegando agora nas retas finais do nosso programa, né, porque eu disse que aqueles keynesianos lá do início da Guerra Fria estavam certos quando falavam da vulnerabilidade da economia islandesa. Né? Um abraço para o nosso querido Daniel Souza, né, nosso professor de economia visitante aqui. Por quê? Porque eu disse que eles estavam certos. Em 2008, quando nós tivemos a crise internacional, a crise financeira internacional, você tem um efeito cascata, né? Um efeito dominó. Um banco quebra, ele cobra do outro, aí o outro não tem como pagar, ele quebra também, vai todo mundo quebrando, né? O grande quebra e os pequenos vão quebrando atrás. E os bancos britânicos e dos Países Baixos exigiram o pagamento de dívidas pelo sistema bancário islandês. Sendo que os bancos islandeses estavam contraindo esses empréstimos, estavam especulando com esses empréstimos. Só que para os bancos islandeses poderem pagar essa dívida externa, eles teriam que usar a poupança dos islandeses, teriam que usar o dinheiro do islandês comum, do cidadão islandês. Para vocês terem uma ideia, em 2008, a dívida externa da Islândia era de mais ou menos 50 bilhões de euros, que na época era mais que 7 vezes o seu PIB. A Islândia devia mais que 7 vezes o seu PIB. A Irlanda tinha uma dívida de pouco mais de uma vez o PIB, todo mundo dava chilica. A Islândia tinha muito mais. Então, e o sistema bancário islandês, durante muito tempo, ele agiu como basicamente um especulador em relação a esses bancos europeus. Os bancos europeus exigiram o pagamento além dos depósitos mínimos. Isso virou o chamado Ice Save Dispute, ou seja, o contencioso da poupança islandesa, né? Ice Save é um trocaralho. E a população islandesa, o governo disse que ia pedir ajuda ao FMI para pagar essa dívida, só que para pedir essa ajuda para o FMI, isso teria que ser aprovado num referendo. E 98% da população votou contra.
O governo... Contra a austeridade. O governo teve que renunciar, inclusive com o primeiro-ministro envolvido, para ser o primeiro-ministro tinha ações dos bancos, tudo mais. A Islândia não pagou para os britânicos e para os Países Baixos, além do depósito mínimo requerido. Nós tivemos uma série de protestos que levaram à renúncia do governo, e aí nós tivemos a ascensão da ministra social-democrata, a Johanna Sigurdardóttir, que se tornou a primeira chefe de governo mundialmente reconhecida abertamente homossexual. Isso já em 2009, em abril de 2009. Ela formou uma coligação entre os sociais-democratas e os verdes em 2009, que estabeleceu o governo islandês para tirar a Islândia da crise, que deu esse chute, digamos assim, no sistema. O sistema bancário islandês foi basicamente dissolvido, foi refundado, pequenos bancos ali de investimentos e tudo mais. Nós tivemos grandes protestos na Islândia, lembrando que agora no escândalo dos Panama Papers, a gente repercutiu isso no podcast Xadrez Herbal, a gente teve um protesto de 20 mil islandeses na frente da casa do primeiro-ministro, que dá mais ou menos 7% da população e 10% dos votantes. Então assim, quando tem 20 mil pessoas protestando na Islândia, é gente pra caramba. E aí com isso a gente chega aqui, né, o Matias vai encerrar, mas, né, dá pra colocar esse marco final, esse governo islandês pós-crise de 2008, que foi de ponto de vista simbólico muito forte. Obviamente a gente resumiu bem a coisa aqui, tá? Os economistas obviamente podem querer mais detalhes, ou então dar mais detalhes, fazer pequenas correções, mas a gente fez um resumo bem grande do que aconteceu. Essa disputa só foi resolvida na justiça em 2013, né, mas o referendo foi em 2009 e foi muito simbólico, né, que a população islandesa deu esse pé na bunda aí em relação à dívida de 2008, em contraste com, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente viu muita gente perdendo suas poupanças, perdendo suas casas, perdendo quase tudo que tinha. Então a gente consegue marcar aqui o fim da história recente islandesa por aqui. Bem, passando para algumas dicas culturais em relação à Islândia, não é só o futebol que recebe incentivo do governo. Segundo o Vitor Faria, o nosso literato aqui da Central 3, 1 em cada 10 islandeses recebe uma bolsa para se dedicar à escrita, ou seja, 10% da população islandesa é formada por escritores, claro, realizam outras atividades, mas também se dedicam à escrita. Na Bienal de 2012, a 30ª Bienal, que inclusive eu trabalhei... Bienal do Livro. Não, Bienal de Arte de São Paulo. Tinha um trabalho de um artista islandês que justamente trabalhava com essa questão do land art, né, mostrar as paisagens irlandesas e fazer intervenções no espaço, que é o Hrein Fridtjofsson. Então... procura ali no catálogo daquela Bienal. Inclusive, eu acho que tinha os 2 artistas islandeses. 3 artistas numa exposição com um pouco mais de 100. Então... 3 deles eram islandeses. E eu já recomendei no próprio Xadrez Verbal o livro do jornalista Fábio Massari, Rumo à Estação Islândia, que fala sobre a cena musical islandesa. A maioria dos ouvintes creio que conhece a Björk, o Sigur Rós, mas a gente vai terminar o programa com... Não, pera, mas tem a minha dica cultural também. Desculpa. Tá apressado aí, tá me tesourando? Não. O traíra. A minha dica cultural é um documentário que eu já recomendei antes no Xadrez Verbal também, só que é o documentário Bob Fischer e Eu, que é um documentário que conta a história do melhor amigo do Bob Fischer, que recebeu ele na Islândia. Bob Fischer durante muito tempo viveu na Islândia, foi radicado na Islândia. O seu grande embate de xadrez ideológico foi na Islândia, né, do Bob Fischer durante a Guerra Fria, quando ele derrotou o campeão soviético. E depois ele foi viver na Islândia, numa espécie de autoexílio, porque ele estava sendo perseguido tanto por razões fiscais, quanto por razões de declarações antissemitas dele, né? O Bob Fischer era um cara bem 13 das ideias, a verdade é essa, e ele viveu na Islândia durante alguns anos,
criou essa relação muito curiosa com a Islândia, tanto que ele está sepultado. Ele foi sepultado na Islândia, salvo engano. Agora eu não tenho certeza. Confira essa informação antes de acreditar em mim. E esse documentário é bem legal, né? Bob Fischer e eu, que conta um pouco da vida do Bob Fischer na Islândia e como é receber um estrangeiro, ainda mais um estrangeiro que é um ícone mundial de um esporte que não é conhecido por produzir ícones mundiais, que é o xadrez, num país tão diferente, tão único como a Islândia. E também, como mera curiosidade, né, eu queria citar aqui a taxa de homicídios na Islândia, que é de mais ou menos, nos últimos 5 anos, foram assassinadas 6 pessoas na Islândia. Nos últimos 5 anos foram mortas 6 pessoas. Então, isso, né, é um fim de semana devagar no Rio de Janeiro. Obviamente tem toda a questão proporcional e tal. Mas então, tá aí a minha dica cultural, e apenas como curiosidade, vou deixar lá linkado o texto sobre o futebol na Islândia e introduza a música de encerramento, que foi decidida pelo Jürgen Klopp. O Jürgen Klopp acabou decidindo a sorte. Estamos falando, claro, do bonequinho do Jürgen Klopp, que faz parte aqui do Estúdio Sócrates brasileiro, mas na sorte ele decidiu por Immigrant Song do Led Zeppelin. Explica aí, Felipe, por quê? Immigrant Song, pra quem nunca ouviu, todo mundo já ouviu Immigrant Song, né? Mas é uma das músicas mais famosas do Led Zeppelin. Ela começa justamente falando da terra, do fogo, da neve, das fontes de vapor quente. Foi uma música composta pelo Led Zeppelin na Islândia, em homenagem à Islândia, na primeira turnê islandesa da banda. Eles falaram, o nome da música Immigrant Song é justamente porque eles se sentiam ali num mundo completamente diferente, num lugar completamente diferente. O Matias queria colocar Sigur Rós para vocês. Eu acho chato. E aí o que a gente fez? A gente pegou o bonequinho do Jürgen Klopp. Eu coloquei ele numa mão, fechei a outra mão, e o Matias tinha que escolher. Se ele achasse o Jürgen Klopp, a música era dele. Se ele não achasse, era a minha música, e o Jürgen Klopp decidiu a meu favor. Lembrando que o artista mais famoso da Islândia é a Björk, e por isso que a gente não ia tocar Björk, né? Porque ia ser muito clichê. Então tá aí, Immigrant Song do Led Zeppelin.